Bem, pessoal, aqui mais uma questão aí para ajudar vocês, tá? Acredito que é a questão que vai gerar até um pouco mais de dúvida aí para vocês, que é a questão para a gente localizar aí os pontos na reta numérica, né? Bem, a questão diz assim: localize os números a seguir na reta numérica, né? E é uma questão parecida com a última questão da lista, tá certo? Bem, aqui nós temos raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 16, beleza? Bom, primeiro passo, pessoal, é nós construirmos então a nossa reta, né? Então, vocês pegam uma réguazinha que você tiver aí e traça então a nossa reta, beleza? Vocês façam aqui uma pontinha para cá, uma pontinha para esse outro lado, tá bom? Porque é uma reta infinita, né? Ela é tanto infinita para esse lado quanto para esse outro lado, tá certo? Aí, mais ou menos aqui no meio, vocês colocam um tracinho para colocar o zero, que é a origem, tá bom? Bom, feito isso, aí vocês podem traçar mais ou menos na mesma medida os pontos. Aqui, por exemplo, para o número 1, para o número 2, para o número 3, para o número 4. Aí vocês numeiram. Número 1, 2, 3, 4. E para esse outro lado, para a esquerda, são os números negativos, tá certo? Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, tá bom? Bem, e agora, pessoal, nós vamos aqui tentar, então, né, descobrir onde estão esses pontos, né? Primeiro aqui, o raiz quadrada de 9, todo mundo consegue fazer de cabeça já, né? Raiz quadrada de 9, pessoal, é igual a 3, tá? Por que, professor? Porque 3 vezes 3 dá igual a 9, tá bom? Então, raiz quadrada de 9 é 3, certo? Bom, e onde é que está o número 3 aqui? O 3 positivo, tá? Está bem aqui, ó, certo? Então, a gente marca um pontozinho assim, ó, em cima do 3, que foi o ponto que equivale a raiz quadrada de 9. E aí, vocês colocam a raiz quadrada de 9 aqui, ó, tá certo? Então, o raiz quadrada de 9 está localizado bem aqui, na reta numérica, tá certo? E o raiz quadrada de 10? Bem, raiz quadrada de 10 eu vou deixar ele por último e a gente vai logo para o raiz quadrada de 16, tá certo? Vocês vão entender o porquê. Raiz quadrada de 16, pessoal, vamos colocar aqui desse outro lado. Raiz quadrada de 16, fazendo de cabeça 4, né? Por que 4? Porque 4 vezes 4 dá igual a 16, tá bom? Então, raiz quadrada de 16 é 4. Onde na reta numérica está localizado o número 4? Está aqui, ó, 4 positivo. Então, vocês marcam o pontinho aqui. E o raiz quadrada de 16, vocês colocam aqui, ó. Exatamente no ponto que vocês marcaram aí na reta, né? Bem, e o raiz quadrada de 10, professor? Bem, é justamente por isso que eu deixei ela por último. Porque o raiz quadrada de 10 não tem uma raiz exata. E é justamente isso que a gente vai focar um pouco aqui nessa aula, né? Bem, como eu sei que raiz quadrada de 10 não é exata, porque não existe nenhum número inteiro, né, que multiplicado por ele mesmo dê 10. Como aqui acontece, 4 vezes 4 deu 16 e 3 vezes 3 deu 9. Então, não existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo que dê 10, tá bom? É por isso que não é exata. Bem, para a gente fazer isso, eu vou reescrever aqui essas três raízes aqui embaixo. Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 16. Beleza? Bem, a gente descobriu que raiz quadrada de 9 é 3, certo? Vou fazer aqui um tracinho. E a gente descobriu que a raiz quadrada de 16 é 4, certo? Bem, o 10 é um número que está entre 9 e 16, correto? Bem, para a gente descobrir a raiz quadrada de um número, tá? Raiz quadrada de um número que a gente sabe que não tem raiz quadrada exata, a gente apela para os quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata. Por exemplo, o 9 é um quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada exata, que é 3. E é exatamente o quadrado perfeito que vem imediatamente anterior ao 10. Porque o próximo quadrado perfeito antes do 10 é o 4, certo? Porque o 4 também tem raiz quadrada exata. Depois nós temos o raiz de 1 também, que é um quadrado perfeito. Mas o mais próximo de 10 aqui é o raiz quadrada de 9, pela esquerda. E pela direita, pessoal, o quadrado perfeito mais próximo é o 16 também, tá bom? Porque 16 possui raiz quadrada exata, como a gente viu aqui, que é 4, certo?
Então, a gente pega sempre os dois quadrados perfeitos que se aproximam mais, um pela esquerda e um pela direita, tá bom? Quadrado perfeito, voltando, é o número que tem raiz quadrada exata, certo? Bem, e para a gente descobrir, então, raiz quadrada de 10, pessoal, é um número que vai estar entre 3 e 4. É um número decimal, que vai estar entre 3 e 4, tá certo? E aí a gente vai testando, não tem jeito. A gente, por exemplo, pode pegar o 3,1, tá? Vamos pegar o 3,1 e multiplicar por 3,1 e ver quanto que vai dar. Multiplicação de números decimais, a gente multiplica normalmente e no final a gente trabalha com a vírgula, certo? Então, por exemplo, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, certo? Colocamos aqui o sinal de mais embaixo do 1, ou 2 tracinhos, ou o número 0, tá bom? E agora multiplicamos o 3 aqui. 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 3 é 9, certo? E agora a gente soma. 1 a gente repete aqui, 3 mais 3 dá 6 e o 9 a gente baixa. Pessoal, nós temos aqui, ó, duas casas decimais, certo? Bem, se são duas casas decimais aqui, a gente volta duas casas decimais aqui também, ó. 1, 2. 1, 2. Então, 3,1 vezes 3,1 dá igual a 9,61, certo? 9,61 já é próximo de 10, né? Mas vamos testar o 3,2 vezes 3,2 e ver quanto que vai dar. Vamos testar aqui. 3,2 vezes 3,2, certo? 2 vezes 2 é 4, né, pessoal? E 2 vezes 3 é 6. Colocamos sinal de mais aqui, certo? Agora multiplicamos o 3. 3 vezes 2, que é 6, e 3 vezes 3, que é 9, certo? Vamos agora somar. O 4 a gente baixa, certo? 6 mais 6 dá 12. Colocamos o 2 aqui e foi um somando aqui para o 9. 1 mais 9 deu 10. Olha só, pessoal. Temos duas casas decimais, certo? Então, volta com a vírgula aqui, duas casas decimais também. 1, 2. Ora, deu 10,24, pessoal. Bem, passou de 10, né, pessoal? 10,24 é maior que 10 e isso não pode acontecer. A gente tem que encontrar o que mais se aproxima, mas se passar, já não é. Então, realmente, aqui o número que mais se aproximou, né, quando nós multiplicamos ele por ele mesmo, foi o 3,1, que deu 9,61. Quando multiplicamos 3,2 por 3,2, deu 10,24. Passou de 10, então essa aqui não pode ser, certo? Então, o número que a gente vai pôr aqui nesse quadradinho vai ser 3,1, tá bom? Vai ser aproximadamente a raiz quadrada de 10, certo? Claro, é uma raiz que a gente poderia colocar muitas casas decimais ainda pela frente, certo? A gente está colocando 3,1 aqui, mas tem muitos números ainda decimais pela frente, certo? Bem, e aí o 3,1 aqui, pessoal, olhando aqui para a nossa reta numérica, vai estar depois do número 3, né? Para a gente fazer bem certinho, a gente divide esse pedaço aqui, ó, em 10 partes iguais. Então, bem aqui, para o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, ficou bem pequeno. Mas o 3,1 está depois do 3 aqui, certo? Está bem aqui nesse pontinho, nesse primeiro, ó. Então, o raiz de 10 vai estar bem aqui, ó, certo? Bem aqui pertinho do 3. Nesse pontinho aqui. Então, raiz de 10 equivale a 3,1. Pessoal, e é dessa forma que vocês devem fazer, então, na última questão, certo? Se a raiz quadrada for uma raiz não exata, vocês devem procurar os dois quadrados perfeitos mais próximos, um pela direita e um pela esquerda. E então, vocês vão fazendo tentativas até encontrar a raiz quadrada que mais se aproxima do número. Detalhe, se passar do número, não pode ser resposta, tem que se aproximar e não passar, certo? Então, esse aqui foi mais um exemplo aí para vocês, tá? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou estar tentando ajudar da melhor forma possível, tá? Infelizmente, ainda não estamos em aulas presenciais, mas é o que a gente tem, né? Pois é, qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.